Novembro de 2024, um míssil russo chamado Oreshnik atingiu Dnipro, na Ucrânia. Putin declarou à imprensa que o mundo presenciou uma nova superarma sem concorrentes. Hipersônica, imparável e letal, mas será mesmo? Ou seria apenas um mito russo feito para assustar o Ocidente e inimigos? Bem-vindo ao Além das Fronteiras, onde revelamos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. Hoje vamos analisar as armas hipersônicas, que se tornaram um dos maiores temas militares dos últimos anos. Vamos explicar o que são armas hipersônicas, quais sistemas a Rússia possui, como está o resto do mundo e se essas armas são realmente uma grande ameaça ou só propaganda do Kremlin. E no final vamos falar quantos desses mísseis a Rússia realmente possui, quantos consegue produzir e se eles realmente poderiam mudar o curso da guerra. O que é hipersônico? Primeiro, vamos explicar o real significado da palavra. Velocidade hipersônica é superior a Mach 5 ou mais de 6.100 km por hora. Mas aqui surge o primeiro mal-entendido. Quase todo míssil balístico, desde a Guerra Fria, atinge velocidade hipersônica na fase intermediária. Até os velhos mísseis soviéticos costumavam atingir Mach 10 ou mais ao cruzar o espaço. Mas isso não significa que sejam armas hipersônicas no sentido moderno da palavra. O termo arma hipersônica hoje tem outro significado. Sistemas hipersônicos modernos voam acima de Mach 5 e conseguem manobrar, alterando direção, altitude e rota em pleno voo. Normalmente voam mais baixo que mísseis balísticos clássicos, entre 20 e 70 km de altitude. Isso permite evitar radares e sistemas antimísseis, acostumados a rastrear trajetórias balísticas. Por isso, armas hipersônicas são consideradas revolucionárias, não pela velocidade, mas por sua manobrabilidade e habilidade de confundir defesas. Avangard. A arma hipersônica russa mais famosa é a Avangard. Putin já falava sobre essa arma em 2018 e a chamou de praticamente imparável. Avangard é um planador hipersônico lançado a grandes altitudes por um míssil balístico UR-100N, ou Sarmat. Após se separar do míssil, ele desliza na atmosfera a até Mach 20, mais de 24.000 km por hora. O Avangard pode mudar direção e altitude no voo planado, evitando sistemas antimísseis como o americano Ground-Based Midcourse Defense e o europeu Aegis Ashore. Mas todo o Avangard tem um problema fundamental. A fabricação de um planador desse tipo é extremamente difícil. Ele deve suportar até 2.000 graus Celsius, gerados no voo planado pela atmosfera densa. Por isso, americanos e analistas ocidentais acreditam que a Rússia tem só de 6 a 12 desses planadores no máximo. A produção avança a cerca de 2 a 4 unidades por ano. A Vanguard é uma maravilha tecnológica, mas ainda não é uma arma de uso em massa. Kinzhal. Outra estrela hipersônica russa é o Kinzhal. Putin fala dela como uma arma capaz de penetrar qualquer defesa e atingir alvos a até 2.000 km de distância. O Kinzhal parece impressionante à primeira vista porque é lançado de um avião MiG-31 ou Tu-20 e dois M3, e depois acelera supostamente até Mach 10. Mas a realidade é um pouco menos sensacional. O Kinzhal é uma versão aérea do míssil balístico Iskander. Sim, lançada de um avião tem alcance maior, mas o princípio é o mesmo. Segue uma trajetória balística. O Kinzhal não voa baixo e não manobra como um planador hipersônico. O principal é que a Ucrânia já derrubou vários Kinzhals com sistemas Patriot ocidentais. Isso é um golpe muito sério para a reputação dessa arma supostamente imparável. Especialistas estimam que a Rússia pode ter produzido algumas dezenas de Kinzhals antes da guerra e desde o início da invasão, provavelmente perdeu uma parte significativa de seus estoques. A fabricação dos Kinzhals enfrenta a pressão das sanções, já que alguns componentes dependem de peças estrangeiras. O vídeo ainda não acabou. Ficarei feliz com a sua inscrição, um like e, se quiser, até mesmo um super thanks. Esse é um pequeno presente financeiro com o qual você pode apoiar meu trabalho. Muito obrigado. Vamos continuar. Zircão, um míssil hipersônico antinavio.
Os russos dizem que ele pode voar entre Mach 8 e Mach 9 ou mais de 10 mil km por hora. O Zircão foi criado para destruir navios, principalmente grupos de porta-aviões americanos. Russos já disseram que testaram com sucesso os Zircões em navios e submarinos. Apesar de muito rápido, o alcance real do Zircão é de centenas, não milhares de quilômetros. Fontes como o relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos da América, de 2023, apontam que o alcance do Zircão é de cerca de 400 a 1.000 quilômetros. O think tank britânico International Institute for Strategic Studies cita em seu anuário Military Balance um alcance estimado de 1.000 quilômetros, mas destaca que os números exatos são incertos. Analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington dizem que as declarações russas sobre maior alcance podem ser exageradas, principalmente em ataques a alvos terrestres. Além disso, ainda não está claro quantos desses mísseis a Rússia realmente possui, pois o Ministério da Defesa fala repetidamente apenas sobre testes bem-sucedidos, sem fornecer dados concretos sobre a produção em série. Relatórios ocidentais afirmam que a produção em série está começando muito lentamente. Além disso, é duvidoso se o Zircon consegue acertar alvos navais rápidos em velocidade hipersônica, pois os sistemas de navegação nessas condições sofrem fortes choques e altas temperaturas. E então entra em cena o míssil Oreshnik, que se tornou o centro das atenções após o ataque a Dnipro. Oreshnik é um míssil balístico de médio alcance, supostamente derivado do RS-26 Rubej. Seu alcance de 5.000 a 5.500 km permite atingir grande parte da Europa e alvos na Ásia. Putin diz que o Oreshnik é uma arma hipersônica que o Ocidente não pode deter. É verdade que o Oreshnik alcança a velocidade hipersônica chegando a Mach 10. Mas aqui está novamente o ponto problemático. O Oreshnik segue uma trajetória balística clássica, é rápido e previsível. Sim, pode carregar várias ogivas guiadas independentemente, o chamado múltiplas ogivas independentemente guiadas, que se separam pouco antes do impacto. Mas não é um planador hipersônico que manobra na atmosfera e evita radares. Curiosamente, Putin já anunciou oficialmente que o Oreshnik entrou em produção em série. Ele declarou isso em novembro de 2024 em uma coletiva de imprensa, onde disse que essa arma deve ser a resposta aos sistemas de defesa aérea americanos e que a Rússia começará a produzir mais unidades para suas forças estratégicas. No entanto, especialistas do Ocidente afirmam que a produção em série não significa necessariamente produção em massa. Pode envolver quantidades limitadas por problemas tecnológicos e altos custos. O mais importante, o Oreshnik ainda existe só em quantidade experimental. Após o primeiro ataque real à Ucrânia, houve outro teste, em fevereiro de 2025, que terminou com a explosão do míssil ainda em território russo. Especialistas estimam que a Rússia talvez tenha apenas algumas poucas unidades do Oreshnik. A produção é muito cara e difícil, principalmente por sanções e falta de materiais especiais. Elas são mesmo impossíveis de abater. Agora vejamos a questão talvez mais importante. Se essas armas hipersônicas realmente não podem ser abatidas? Pois todo o fascínio da propaganda russa está na ideia de que o míssil hipersônico é totalmente imparável. Mas a guerra na Ucrânia mostrou que isso não é totalmente verdade. Em maio de 2023, a Ucrânia confirmou oficialmente, no dia 4, a derrubada do primeiro míssil Kinzhal. Em maio de 2023, o sistema Patriot identificou uma trajetória balística sobre Kiev e destruiu o míssil no ar. Outros casos ocorreram. Em maio de 2023, segundo o comando ucraniano, 6 mísseis Kinzhal foram abatidos. Em junho, ucranianos derrubaram 2 mísseis. Em 1º de janeiro de 2024, a Ucrânia disse ter derrubado 9 mísseis Kinzhal. Alguns dos abates também foram confirmados pelo Pentágono. Vídeos na internet mostram destroços do Kinzhal, incluindo sua parte final característica. Esses abates chocaram a propaganda russa. Russos negaram no início, mas os fatos os desmentiram. A derrubada dos Kinzhals
provou que a velocidade hipersônica por si só não garante invulnerabilidade absoluta. O Kinzhal segue uma trajetória balística e, como os Patriots só precisam calculá-la, conseguem interceptar o míssil. O problema seria se fosse um planador hipersônico como o Avangard, que muda de direção sempre, tornando-o muito mais difícil de atingir. Da mesma forma, os ucranianos também derrubaram vários mísseis Iskander e Kalibr, embora eles não sejam propriamente hipersônicos. Mas isso mostra que a defesa aérea moderna consegue lidar até mesmo com ameaças muito rápidas. No entanto, tudo depende do número de mísseis lançados, se a defesa não está sobrecarregada e de quão bem funciona a rede de radares. A experiência ucraniana mostra que, apesar de perigosos, os mísseis russos modernos não são indestrutíveis. E é exatamente aí que está o ponto fraco de toda a propaganda russa. Abater o supostamente imparável Kinzhal foi para Putin um golpe militar e um tapa político. E os outros países? Hoje, quase todas as potências militares desenvolvem armas hipersônicas. Os Estados Unidos estão trabalhando em vários programas. Por exemplo, o programa ARRV, que deve ser uma arma hipersônica lançada do ar. Mas os testes do ARRV até agora tiveram resultados mistos e todo o projeto está até sob ameaça de cancelamento. Há também o projeto Conventional Prompt Strike, provável míssil hipersônico naval para submarinos e contra-torpedeiros. Porém, só entrará em operação em alguns anos. Os Estados Unidos ainda não têm nenhuma arma hipersônica realmente implantada em seu arsenal. Eles investem bilhões, mas os resultados seguem no papel ou em testes. Os americanos também investem forte em defesa contra ameaças hipersônicas, parte essencial desse processo. A China pode ser ainda mais interessante nisso. O exército chinês apresentou oficialmente o planador hipersônico DF-17, que é lançado a partir de um míssil balístico e depois desliza a uma velocidade de até Mach 10. O DF-17 será usado principalmente contra bases e navios dos Estados Unidos da América no Pacífico. Comparado ao Avangard russo, tem alcance menor, mas a China diz produzir mais desses planadores. Isso seria uma ameaça real para a defesa antimísseis dos Estados Unidos da América na região. Assim, a China provavelmente é o segundo país com um planador hipersônico funcional. A Coreia do Norte afirma que está desenvolvendo armas hipersônicas, mas grande parte disso provavelmente é propaganda. Os coreanos exibiram maquetes de ogivas hipersônicas em desfiles militares, mas ainda não há provas de que tenham tecnologia de planador hipersônico funcional. A Índia desenvolve projetos hipersônicos, como o BrahMos 2 míssil antinavio hipersônico. No entanto, os testes ainda estão em andamento e o BrahMos ainda está longe de entrar em serviço real. Então, como é que é? As armas hipersônicas russas são realmente super-armas imparáveis que podem mudar o rumo da guerra? Ou seria só um mito russo para intimidação? A verdade está no meio disso. Os russos realmente possuem uma tecnologia única, principalmente na forma do Avangard, mas o número dessas armas é muito limitado. Podem existir no máximo algumas dezenas de Avangards, algumas dezenas de Kinzhal e talvez apenas algumas unidades de Zircon. O Oreshnik ainda é mais um experimento do que uma arma em produção. Apesar de rápidas e letais, essas armas não são invulneráveis, como mostrou a derrubada dos Kinzhal na Ucrânia. A Rússia enfrenta grandes problemas de produção, faltando materiais de alta tecnologia, eletrônicos e sensores. As sanções atrasaram seu desenvolvimento e produção. Especialistas ocidentais estimam que a Rússia produz apenas alguns mísseis Avangard ou Zircon por ano, e no máximo 20 Kinzhal anualmente. O Oreshnik ainda é produzido em poucas unidades e provavelmente não está totalmente ajustado. Conclusão: as armas hipersônicas são tecnologicamente fascinantes e certamente representam uma ameaça, mas por enquanto não é nada que mude massivamente o equilíbrio de forças, pelo menos não hoje. Pergunto: mísseis hipersônicos são a super-arma de Putin ou um mito russo? Talvez um pouco dos dois. Obrigado pela atenção.